Olá, povo abençoado, graça e paz a todos, queridos irmãos. Eu quero aqui fazer menção da Santa Palavra. Na verdade, é uma reflexão da parte de Deus. E aqueles que ouvirem vão entender porque determinadas provas na vida de algumas pessoas passam rápido e porque na vida de outros certas provas são prolongadas. Porque alguns saem mais rápido da prova e porque outros passam um tempo maior sendo provados. Por que será? Livro do Gênesis 22, eu peço alguns minutos da sua atenção e eu tenho absoluta certeza que vai valer a pena. E se você estiver sendo provado, provavelmente você vai descobrir o porquê. Capítulo 22, versículo 1 do livro do Gênesis. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Senhoras e senhores, o eterno, o bendito, o clemente, o todo-poderoso chama Abraão e Abraão imediato responde: eis-me aqui. Abraão não sabia o que Deus ia exigir dele, mas não teve medo de atender a exigência de Deus. Imediato ele atendeu o que da parte de Deus o mesmo estava exigindo de Abraão. E quando Abraão atendeu, Deus fala para ele assim: pega teu filho Isaque, teu único filho Isaque, a quem amas, vai-te ao monte Moriá, oferece-o em holocausto ou em sacrifício. Abraão poderia dizer: Deus, eu esperei 100 anos para viver esse milagre. Eu esperei 100 anos para o Senhor honrar minha fé. Agora o Senhor está me provando de novo. Abraão não questionou. Abraão não recusou atender a exigência de Deus. Pelo contrário, aquilo em que Deus exigiu de Abraão, imediatamente Abraão se colocou na presença de Deus e fez como Deus havia lhe ordenado, atendendo a exigência do Todo-Poderoso. Quando Abraão atendeu a exigência de Deus, olha o versículo 4. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Veja, da casa ou da tenda de Abraão até o monte Moriá. 3 dias. Esses 3 dias foi o suficiente, o bastante que Deus o havia dado a Abraão, para que Abraão pudesse refletir se ele ia atender a exigência de Deus ou se Abraão ia desistir de fazer o que Deus tinha lhe mandado que fizesse. Só 3 dias foi o suficiente para Abraão decidir se ia fazer o que Deus estava exigindo dele ou não. Mas percebe que Abraão foi fazer aquilo que Deus estava exigindo dele. Foi até o monte, pegou o menino, o jumento, rachou a lenha, colocou sobre o jumento e foi como Deus havia exigido dele. Levou 2 do seu servo próximo do monte, mandou esperar, subiu o monte com o menino. Lá em cima, você conhece a história para eu ganhar tempo, colocou a lenha, amarrou o menino em cima da lenha. Quando estendeu a mão, o anjo de Deus brandou do céu: Abraão, Abraão, não estenda a mão contra o menino. Alguém vai dizer: pastor, o que isso tem a ver comigo? Simples. Observa que só durou 3 dias. A prova na vida de Abraão foi rápida, foi dolorosa, foi sofrida. Mas rapidamente Deus tirou Abraão da prova, porque Abraão atendeu a exigência de Deus. Quando você atende a exigência de Deus, mesmo que seja uma prova dolorosa, rápido Deus te tira da mesma. Mas quando Deus chama alguém e aquele alguém se recusa a atender a exigência, você vai prolongando aquela prova na sua vida própria. Por isso que eu falei no início que tem pessoas que mesmo passando pela prova, mais rapidamente sai da mesma. Demora ali semana, meses, 1 ano, 2, Deus tira da prova. Mas tem pessoas que estão 20, 30 anos na mesma prova. Será que você está atendendo a exigência de Deus? Porque Deus diz assim para alguém, é uma prova que eu vou falar aqui:
é para perdoar. Tem alguém que não perdoa. Deus fala assim, é para amar o próximo. Tem alguém que não ama o próximo. Deus fala para obedecer, para se afastar do mundo, de maus companhia. Tem alguém que não se afasta. Deus fala para ser fiel. Tem pessoas que não são fiéis. E quando alguém não atende às exigências de Deus, você vai prolongando a prova na sua vida própria. Veja que Deus determinou um lugar onde Abraão seria provado. E naquele lugar onde a fé de Abraão seria colocada à prova, ali Deus provou a fé de Abraão, ali Deus aprovou a fé de Abraão, e ali Deus providenciou na vida de Abraão. Foi 3 dias de dor, de sofrimento, 3 dias de lágrima, 3 dias Abraão orando durante aquele caminho. Mas foi rápido, rapidamente Deus tirou Abraão daquela prova. Por quê? Porque Abraão atendeu às exigências de Deus. Como Abraão atendeu às exigências de Deus e não se recusou a fazer o que Deus estava exigindo dele, rapidamente a prova chegou ao fim. Mas quando alguém se recusa a atender às exigências de Deus, quando Deus manda alguém fazer de tal forma e alguém faz o contrário, significa estar rejeitando as exigências de Deus. E assim você vai prolongando a prova na sua vida própria. Cada um Deus prova numa coisa diferente, lugares diferentes um do outro. A um Deus prova na saúde, outro Deus prova nas finanças, outro Deus prova com relação ao amor ao próximo, em perdoar o próximo, outro Deus prova no trabalho, outro Deus prova com relação ao domínio próprio, e Deus vai colocando pessoas à prova em lugares diferentes um do outro. Se aquele alguém atender a exigência de Deus conforme a Escritura, rapidamente Deus tira da prova. Mas se aquele alguém ignora a exigência de Deus, você vai prolongando aquela prova na sua vida própria, tornando pior a sua própria situação. Na vida de Abraão durou 3 dias só. Rapidamente a prova passou. Foi dolorosa, mas passou. Você que está me ouvindo agora, certamente Deus está te provando em algo. E eu vou lhe perguntar, quanto tempo você está nessa prova? Mas quanto tempo você quer ficar nela? É você que determina quanto tempo você vai ficar nessa prova. Essa prova vai durar até você atender às exigências de Deus. Muitas vezes tem pessoas que não têm o domínio próprio. A Bíblia recomenda ter domínio próprio, ter espírito de mansidão. Tem gente que é mal temperado. Ou seja, você está prolongando a prova na sua vida própria, piorando a sua própria situação. A Bíblia recomenda a obediência da nossa parte. Melhor obedecer que sacrificar. Tem gente que não obedece. Vai tornando pior a situação daquele próprio alguém na saúde, na família e outros aspectos. Ou seja, tem gente que vai tornando a prova pior na sua própria vida, tornando essa situação cada vez pior, mesmo estando na presença de Deus. Por quê? Porque não está atendendo às exigências do Todo-Poderoso. Olha o versículo 13 para finalizar, diz assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre. Entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Veja que depois que Abraão estendeu a mão para sacrificar o próprio filho, o anjo bradou do céu para que ele não fizesse aquilo. Quando ele ergue os olhos e olha, o carneiro está atrás dele para o sacrifício, lá em cima do monte. Ele não tinha visto. Mas aquilo ali foi providência de Deus para que o sacrifício fosse feito não no filho de Abraão, mas através do carneiro que ali Deus havia providenciado. Então você percebe que como Abraão atendeu às exigências de Deus, não se recusou a fazer o que Deus estava mandando, naquilo em que Abraão foi provado, ali onde Deus provou Abraão, o Deus que provou Abraão aprovou a fé do mesmo, e ali onde Deus aprovou a fé de Abraão, ali Deus também providenciou na vida dele. Então Deus provou, aprovou e providenciou na vida de Abraão. No lugar que Deus está te provando, eu não sei se é na sua saúde, se é te desvincular da família, que tem gente que é mais grudada na família do que em Cristo, se é te desvincular talvez da vaidade, de maus companhia, se é te libertar de certas coisas, é nesse lugar que Deus está te provando, nesse mesmo lugar Deus quer te aprovar. E na onde Deus quer te aprovar, de igual modo Ele quer prover, quer providenciar na sua vida. Mas eu pergunto, você está atendendo às exigências de Deus? Abraão atendeu, durou 3 dias só. Tem gente que está 20, 30, 40 anos na mesma prova. Será que é por acaso? Será que é coincidência?
Não, é porque tem alguns que não estão atendendo às exigências do Todo-Poderoso. Ora, se alguém não está atendendo às exigências de Deus, você está prolongando essa prova na sua própria vida, tornando a sua situação cada vez pior. É só atender a exigência de Deus, que aquilo em que Ele está te provando, nessa mesma coisa Ele vai te aprovar. E Ele te aprovando, naquilo que você está sendo provado, Ele vai prover, vai providenciar na sua vida de igual modo. Porque com Abraão foi assim. Deus provou Abraão, aprovou a fé dele e providenciou na vida do mesmo. Naquilo que Abraão estava sendo provado, naquilo ele foi aprovado e ali houve providência da parte de Deus, naquele mesmo lugar. Qual é o lugar que Deus está provando pessoas? Como eu falei, tem pessoas que estão sendo provadas na saúde há anos. Outro está sendo provado com relação a amizades erradas, é se afastar de amizades erradas. Outro está sendo provado em perdoar o próximo. Outro está sendo provado em ser fiel. Outro está sendo provado em ser obediente. Outro está sendo provado em se consertar com Deus. São provas. E é você que determina quanto tempo você quer ficar nela. Se atender às exigências de Deus, nesse lugar em que Deus está te provando, Ele vai te aprovar e vai providenciá-lo na sua vida para te socorrer. Mas quando alguém não atende às exigências de Deus, que é não fazer o que Deus está exigindo, no lugar que Deus está te provando, Ele vai te reprovar e vai deixar sem providência para aqueles que não estão atendendo a exigência dele. Não sei se você entende. Quem atende a exigência, Deus está provando, vai aprovar e providenciar na vida dos mesmos. Quem não está atendendo, Deus ele vai provar, vai reprovar e vai deixar sem providência, porque não está atendendo às exigências do Todo-Poderoso. E Deus reprovando alguém por não atender às exigências dele, ou por não fazer segundo o que ele exige, aquele alguém vai estender a prova na sua própria vida. Ouvindo essa mensagem, você faça uma análise, uma reflexão, como eu falei lá atrás no início, e você vai descobrir por si próprio o porquê essa prova está se prolongando na sua vida própria. 1 Coríntios 10:13, não sobreveio tentação que não seja humana, mas em minha aprovação o Senhor vos proverá livramento. Quando é que Deus prova livramento na vida de alguém? Como provou aqui na vida de Abraão? Quando você atende às exigências dele. Quer sair dessa prova? Atenda às exigências de Deus. Quer continuar na prova? É só você recusar a exigência do Todo-Poderoso. Se você atende a exigência, Deus te tira da prova. Se você recusa atender a exigência, você continua na prova. Você quer sair da prova ou você quer continuar nela? Você determina até quando você quer ficar nessa prova. Tá bom? Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.